4,1 MHz. Para ver e ouvir, conecta. Manhã Conecta. As notícias da região, do Brasil e do mundo, agora, direto da redação. No estúdio, Jaqueline Bonum, Mário César Santos e Marcelo Moraes. Quarta-feira, 27 de julho, e o Manhã Conecta está começando nesse dia nublado, que amanheceu úmido com neblina, depois de tanto tempo com o clima seco. Um bom dia para vocês e vamos aos destaques. Núcleo de Música de Araras tem inscrições abertas para o curso de graça. 51% das mães brasileiras sentem culpa com a maternidade. Racionamento de água em Limeira. As informações da política com destaque para as regras do TSE nas eleições de outubro. E no mundo, a invasão e ataque de macacos no Japão. 7h01, está no ar o Manhã Conecta, as notícias que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia. E o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou o calendário para pagamento dos auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta do preço dos combustíveis. Os benefícios serão pagos de agosto a dezembro, com a parcela de agosto sendo paga em dobro em relação às demais. As parcelas de julho e de agosto no auxílio caminhoneiro serão pagas juntas em 9 de agosto, somando R$2.000. De setembro a dezembro, os motoristas recebem R$1.000. Já o auxílio taxista, o limite máximo de cada parcela chega a R$1.000, podendo atingir R$2.000 em agosto. É importante ressaltar aí que os valores efetivos dependerão do número de taxistas cadastrados pelas prefeituras. Caso haja mais taxistas cadastrados que o previsto, o valor para cada um ficará menor. O auxílio taxista começará a ser pago em 16 de agosto. Conecta e o trânsito. Tráfego continua tranquilo nos dois sentidos das rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Apenas a pista sentido sul da Anhanguera, no sentido interior capital, continua com obras em São Paulo na pista expressa e o retorno no quilômetro 30 está interditado. O tráfego normal também na BR-50, no trecho ali da rodovia Anchieta, a rodovia Professor Zeferino Vaz e Miguel Melhado Campos, todas que passam pelo aeroporto de Viracopos. O trecho da rodovia Santos Dumont, que corta ali a cidade de Campinas até o trevo de acesso ao aeroporto, também segue tranquilo. E fica a dica, se encontrar um animal na pista, não buzine. O animal pode se assustar e correr, aumentando a possibilidade de um acidente. 7h03. Conecta. Tempo. Se você olhou pela janela ou precisou sair cedo de casa, já notou que o dia está bem nublado. Desde a madrugada, a neblina tomou conta de toda a paisagem. Esse fenômeno são as nuvens de enfeites, mas não é chuva. O dia vai continuar bem seco. A partir das 10 da manhã, as temperaturas começam a subir e o vento úmido vai embora. Aqui na região de Araras, os termômetros variam entre 28 e 18 graus. O sol, que nasceu às 6h44 da manhã, deve se pôr às 5h47 da tarde. O vento chega a 12 km por hora e a umidade do ar pode chegar a 69%. Por isso, é importante continuar se hidratando. E uma boa notícia é que a massa de ar seco que está em nossa região deve dar uma trégua a partir de sexta-feira, e a frente fria vai derrubar as temperaturas, deixando um clima mais frio e agradável. É esperado chuva, pouco volume, mas que já nos ajuda. Vale lembrar que este mês em Araras, Rio Claro e Limeira ainda não teve nenhuma chuva significativa, o que deixa em alerta os reservatórios. Eu sou a Aline Crispim e estou no Manhã Conecta. É o inverno seco, os baixos índices de umidade, a diminuição do processo de evaporação e, claro, a falta de chuva mexem com as cidades da região e com a vida de todo mundo. Nós já falamos aqui da falta de água em Rio Claro e agora mais uma cidade com a torneira vazia. Limeira está há 43 dias sem chuva e o serviço de água está pedindo a Deus para chover logo, porque a cidade entrou em estado de atenção. Eu estive lá vendo isso de perto. Como todos os anos, o período de estiagem e o tempo seco exigem cuidados com a saúde e o meio ambiente. E um dos principais alertas é com o nível de água das represas, que diminui de forma considerável. Em Limeira, o reservatório que abastece a cidade opera com um nível médio de 10 metros cúbicos. Hoje, ele está com 3,5. O porta-voz da empresa responsável pela captação diz que é possível fazer o serviço se ele estiver com até 1 metro cúbico. Se diminuir ainda mais, existem outras alternativas de emergência.
quando esse nível chega no limite da nossa captação, a gente aciona através de sifões, são dispositivos que a gente coloca para acelerar o ganho de nível dessa represa e faz o complemento do abastecimento e consegue assim manter todo o abastecimento da cidade de forma regular. A água que abastece Limeira vem principalmente de 2 mananciais, o Rio Jaguari e o Ribeirão Pinhal. De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, nos últimos 3 meses, choveu na Foz do Jaguari apenas 49 milímetros. Em julho, foi só meio milímetro, e isso equivale a menos de 3% da média esperada para o mês. O estado é de alerta e, para não se tornar emergente, a população deve ter consciência e diminuir o consumo de água, já que ainda não há previsão de chuvas para os próximos dias. A gente tem um site que se chama Jogando Junto pela Água, que contém todas as informações necessárias para que a população, principalmente nesse período, possa fazer sua parcela de contribuição e evitar desperdício, usando a água somente para higiene pessoal e alimentos. Quem me deu entrevista nessa reportagem foi Rogério Lima, gerente de operações da empresa de abastecimento. 7h07. E o Senac, em parceria com a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, está oferecendo um curso de graça para qualificar os jovens entre 14 e 21 anos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Para participar, o aluno deve estar cursando o Ensino Fundamental 2 e as aulas começam no dia 8 de agosto e terminam no dia 3 de outubro. São 2 opções de horário, das 8 ao meio-dia ou de 1h30 às 5h30 da tarde. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade. Manhã Conecta, para ver e ouvir. E em Araras, o Núcleo de Música está com inscrições abertas até o dia 5 de agosto para o curso de música de graça para alunos de todas as idades e quem não tem um instrumento e nem condições de comprar, o SESI empresta. Quem está conosco para dar todos os detalhes é a Sheila Tanque, do SESI. Bom dia, Sheila. Bom dia. Obrigado por você ter vindo logo pela manhã aqui com a gente. Está aqui com a gente para dar mais dicas e mais informações sobre esse curso de música do SESI. Me diz uma coisa, como é que funciona esse trabalho lá no SESI? Bom dia, é muito interessante a gente falar que as aulas que a gente oferece é de instrumento, violino, violoncelo, viola clássica e contrabaixo. Então, são 4 instrumentos de cordas friccionadas que a gente oferece para pessoas a partir de 7 anos de idade. Aí não tem limite. Enquanto você quiser aprender, realizar o seu sonho... 7 anos? 7 anos já consegue aprender, consegue até antes, né? Que a gente abriu para 7 anos. E o mais difícil para a criança hoje fazer a aula é ter o instrumento. O instrumento é muito caro. Sim. Então, o SESI oferece o empréstimo durante as aulas e, dependendo do nível que a criança está, empresta também para levar embora para fazer a prática. Treinar em casa. Isso. Então, assim, a gente avisa quando já abre as inscrições, porque é muito rápido que esgotam, né? E a gente oferece para toda a comunidade, não precisa ser só da indústria, né? Normalmente são quantas vagas? Olha, a gente tem 120 vagas. Isso só nessa unidade? Isso. Aí a gente tem o núcleo de Araras e tem também abertas as inscrições para o núcleo de Mogi de Guaçu. Então, são 120 em cada... Música nessas 2 unidades? Nessas 2 unidades. E tem critério para estar fazendo inscrição? Não, não tem nenhum critério. O critério é que tenha vontade de aprender. Basta gostar de música. Exatamente. A gente fala que a cultura ela não pode morrer, né? Então, se a gente ensina a criança, ela aprende muito mais do que a música, né? É o contato com as crianças, a parte emocional que melhora. Toda disciplina também, né? Disciplina. Você tem que treinar, repetir. Exatamente. Né? A arte da repetição. E a cultura, ela fomenta, né? A parte de desenvolvimento do cidadão, senso crítico. Então, a gente fala que todos os alunos do nosso núcleo de música realmente são diferenciados. Você forma um cidadão através da música. Forma um cidadão, exatamente. E você disse que a partir dos 7 anos, aí você vai variando, inclusive, dependendo do instrumento, o tamanho do instrumento? Exatamente. Então, assim, a gente tem o violino, mas tem vários números de violino.
tem o violino para o menorzinho, então para se encaixar na mão, para se encaixar no ombro. Então tem um número para cada instrumento. É muito bonitinho, eles chegam lá e já vão num grandão, né? A gente fala, não, esse não é para você, tem um outro. Muda um pouco a metodologia de acordo com a faixa de idade para criança, diferente do estilo, do jeito que se dá aula para um adulto? Muda sim. Com o adulto você consegue ser mais direto, né? Com a criança tem que ser brincando, porque senão ao invés dela amar, ela vai passar a não gostar da música. Então tudo que a gente oferece para a criança de maneira lúdica. E teve até recentemente uma aluna que ela estava aprendendo, mas ela queria fazer uma surpresa pro pai, queria tocar parabéns para você. Aí a professora na época falou assim, calma, vai, não, mas precisa ser naquela época. Emprestou o instrumento para ela, olha, tá aqui a partitura, eu vou te ensinar fora do horário. E ela foi praticando, gravou e mandou pra gente. Olha, eu consegui, daquele jeitinho, né? Então isso é muito legal. O pai chorou. Então ali você não vê só a realização da criança, você vê a realização do sonho de um pai também. Então chega, encara o instrumento como um brinquedinho novo, mas muitos já chegam determinados a ser um artista, talvez, por exemplo, em casa, ou alguma coisa que viu e chamou atenção, e isso acaba incentivando até essa questão do aprender o mais rápido do que normalmente seria os demais, né? O nível, a rapidez de aprendizagem depende do aluno, né? Se ele quer praticar ou se ele quer ficar só na aula. Então a gente tem perfis diferentes no esporte, na música. E na música eles são mais insistentes. Não vou levar, eu vou praticar, porque a cada 6 meses a gente faz uma apresentação para os pais, para a comunidade. Então eles querem estar pronto para a apresentação. Então os mais dedicados, eu vou levar para casa o instrumento, eu vou praticar, eu quero fazer bonitinho. E a gente tem também os adultos que querem realizar o sonho. Sempre tem aquela listinha, né? O que fazer antes de morrer? Aprender o instrumento. Tá sempre na listinha. E eu tô nessa lista. Você tá nessa lista? Então é muito bacana que tem gente de 80 anos. Isso que eu ia perguntar para você. A partir de 7, qual o aluno mais com maior idade lá? O nosso sistema aceita até 99 anos, mas se falar 101, a gente aceita também. Só que a gente teve agora na apresentação no final do semestre, uma senhora que subiu no palco com ajuda, sabe? E ela já estava na turma de avançado, e ela começou do zero. Então é muito bacana você ver esse pessoal chegando e falando, realizei um sonho. Ou às vezes, quando a gente teve um evento esse fim de semana no Parque Lógico, a gente levou para divulgar o núcleo de música, os instrumentos. Então a emoção do adulto só de tocar no instrumento. Sim. Porque muitos têm a noção de que o instrumento é só pra gente rica. Né? Porque é um instrumento caro. É igual o tênis, né, no esporte. A raquete é cara. Então, quando você coloca aquilo na mão da pessoa, a pessoa toca uma nota musical em menos de 10 minutos, em 5 minutos, opa, então eu consigo. Você percebe esse distanciamento que o popular, né, a pessoa do dia a dia tem de um instrumento musical? É né? visível. As pessoas sempre optam pelo que é mais barato. O que é mais barato? Um cello ou um violão? É o violão, então eu vou no violão. Ou pelo que é mais popular, né? Só que você consegue tocar, a gente brinca, você consegue tocar um sertanejo também no clássico, né? Mas é como a pessoa quer ser vista na sociedade. Se ela é vista com o violino na mão, a gente brinca com um livro na mão, ela é vista de uma maneira diferente, né? Então o estereótipo ainda manda na sociedade. Então a gente está aqui para apresentar, não, você pode não ter o seu instrumento. Mas daí com o passar do tempo, principalmente quando é adulto, rapidamente ele tenta ter o dele, né? Ele tenta ir atrás do dele, porque ele realmente se torna músico. Ele fala, eu posso não ser profissional, mas eu sou um músico. E auxilia no próprio desenvolvimento da musicalidade, né? De conhecer novas posições e tal, né? Exatamente. E antigamente tinha só a inteligência que você aprendia na escola, né? E hoje tem a musical, hoje é reconhecida os outros tipos de inteligência. Então, pessoas que às vezes teve dificuldade na escola, na música deslancha. A gente passou esse período de pandemia com muita ansiedade, muitos transtornos aí emocionais. Você acredita que a música possa auxiliar nisso? De que forma? Principalmente as crianças que não podiam ir para a escola, não podiam ver o amiguinho. Muito. A gente fala, a pandemia parou o mundo, mas não parou a cultura. Porque eu só consegui sair da pandemia bem porque eu ouvi música, porque eu assisti filme, porque eu vi todo tipo... Eu li um livro. Então, assim, a gente passou na pandemia, podia passar sem trabalhar, sem estudar, mas sem a cultura a gente não passou. Então, a gente vê muito isso. Tanto que a gente tem um bolsista, o primeiro bolsista do Estado de São Paulo do Núcleo de Música, aqui em Araras. Ele é autista. E ele tinha dificuldade em muitas coisas, segundo a mãe. Porém, na música, ele é autodidata. Ele escuta e tira a música, do jeitinho dele. Então, assim, a gente tem vários alunos com TDAH, com autismo. Porque, às vezes, você coloca essa parte como um limitante, né? Um limitador.
E não é. Às vezes ali a pessoa descobre o mundo dela e ali ela deslancha. Então tem muitas crianças que às vezes também falavam, ele era isolado, ele não convivia. E ali é uma outra realidade. Então a gente vê sim esse distanciamento de poder aquisitivo, a gente fala, né? Que às vezes fala, não, violino não vai rolar, filho, vamos fazer isso. Fala, não, vai rolar sim, a gente tem condições. E assim, esse ano tá chegando uma leva de instrumentos novos pra gente. Olha então, que legal. Não é qualquer coisa, não é qualquer instrumento, é da melhor qualidade, da melhor marca que a gente oferece pra criança e pro adulto. Há quanto tempo faz que o SESI tá com esse Olha, o núcleo projeto? de música no estado tem 10 anos. Aqui a gente vai fazer 6 anos de núcleo de música. Em Mogi Guaçu, 2 anos de núcleo de música. Então, a gente tem alunos que começaram com a gente e hoje se apresentaram no final do semestre como o avançado. Então, é muito bacana, é muito bacana. Ver essa evolução, né? É muito E é pouco bom. tempo, né? 6 anos. É Mesmo pouco. que tenha entrado logo no início do curso, 6 anos ainda é pouco para a música, né? É pouco, é a pouco. música é uma vida. Exatamente. E é a realização de um sonho mesmo. E a gente fala, não tem criança no núcleo de música que está lá forçada. Não tem como aprender música forçada. Todas que estão lá é porque Tem prazer querem... de estar ali, né? Exatamente, tem prazer de estar ali. Hoje no Manhã Conecta, Sheila Tanque falando sobre o núcleo de música que está com inscrições abertas, o núcleo de música do SESI Araras e também Mogi Guaçu, não é, Sheila Tanque? Exatamente. E a questão dos professores do SESI, são todos São todos formados formados em música. em música, né? Exato. Especializados. Capacitados. Dentro do SESI faz o treinamento também. Tem um material didático próprio, que o aluno recebe também gratuitamente. Ele recebe todo o material junto. E não tem, estagiário vai dar, monitor vai dar. Não, é um professor especializado em música, no instrumento que está dando. Então, é tudo muito bem, é muito sério. Igual, o professor que a gente está hoje aqui, vou colocar até o de Araras, ele fazia parte da orquestra de Limeira, o de Mogi Guaçu veio de Minas Gerais, estudou uma boa faculdade. Então, a gente coloca que não é qualquer um que vai estar com a sua criança. E de repente dá até para sonhar, né? Eu já sei de histórias de alunos que estudaram em determinada escola e depois voltaram como professor, né? É isso. Por que não sonhar, né? De repente a criança está lá, o aluno estudando música, iniciando no SESI, e daqui a alguns anos pode ser o professor da escola. Esse que a gente está hoje, que está recém-contratado, o Paulo, quando ele foi para a entrevista, ele falou assim, gente, eu estudei SESI a minha vida inteira. Eu fui estagiário do núcleo de música e eu despertei para os instrumentos no núcleo de música para todos, porque ele só tinha um instrumento. E eu despertei lá. E meu sonho é dar aula aqui. Eu falei, nossa, que Voltou história pra bacana. casa, né? E voltou para casa. E a didática varia de acordo com a idade? Sim. E você aprende apenas aquele instrumento que você quer ou você tem noção de outros instrumentos? Como é que funciona? Ali você vai escolher um dos 4. São 4 instrumentos. Isso, é viola clássica, violino, cello, né, o violoncelo e o contrabaixo clássico também. Ela vai escolher qual ela quer e vai fazer aula daquele instrumento. Tá. Porque é muito complexo você querer aprender os 4 de uma vez. A pegada, a postura na música diz muita coisa. Então, ali você escolhe um, foca, não depois, que você não possa trocar depois. Sim. Mas depois você vai fazendo um a cada vez, se você quiser fazer os 4. Descobrir também, né? Se descobrir em cada um desses instrumentos para saber. Pô, eu gostava tanto desse, mas isso aqui é sensacional. Às vezes eles começam em um e falam, opa, esse não é pra mim, é o outro. Porque às vezes que não tem condições, fala, eu quero violino. Mas nunca viu o cello, aquele negócio enorme. Fala, não é esse que eu quero, Eu quero aquele violino maior. Ali. Ou confunde a viola clássica com violino. Quem não conhece, acha que é a mesma coisa. Exato. Então, você olha e fala, não, o som é diferente, mas eles... Opa, tem alguma coisa aí que vai me pegar. Então, é muito bacana isso. Eles Sheila, vão lá e escolhem a mesmo. questão do aprendizado lá, não vai aprender somente a tocar o instrumento, né? Aprende também a questão da música, a história da música, tem tudo isso envolvido por trás também do aprendizado, não é? Isso, entra pela parte da musicalização, né? Ele vai aprender a ouvir a música primeiro. Tem a parte de aprender a ler partitura, porque a gente tem muitos músicos aí que não conseguem ler partitura. Ele sabe tocar, mas a partitura é uma incógnita. Então, aprende a ler partitura do zero, aprende nota por nota. Então, tem toda uma sequência didática mesmo para ele. Apesar de serem instrumentos clássicos, nas aulas, o que o aluno aprende é só música clássica mesmo ou às vezes dá uma escorregada para uma música popular? Não, aprende de tudo. Tanto que no festival, no final do ano, teve até a música de introdução do desenho do Naruto. Ah, que legal. De videogame. A criançada adora. Não adianta querer ensinar só o que, né... O que estava no passado, que senão você não vai atrair as crianças. Você não atualiza, né? Então tocaram Guns N' Roses, então toca-se tudo. A gente brinca muito que
a gente tem também as apresentações do maestro João Carlos Martins pelo SESI, né? E a pessoa fala, nossa, lota. Eu falei, gente, ele fecha o show com o trem das 11. Então, quando ele começa, quais, o público vai ao delírio. Por quê? Porque não imagina que o popular também pode estar Também no clássico. tá. Identifica. Exatamente. Então, a gente precisa criar essa conexão. Porque se a gente ficar só no Bach, no Mozart, a gente não cria que as Não crianças... gera o essa interesse do E do fica menor de bonito, idade. né? Fica bonito esses Fica. outros ritmos. Você citou rock, né? MPB, fica muito... Fica lindo, né, de ouvir. E essas turmas do SESI, elas vão se renovando a cada período? Qual é o período de curso de cada bloco? É a cada 6 meses, você tem que fazer a rematrícula. Então, é por bloco sempre de 6 meses. Então, tem gente que está com a gente há 6 anos. Tem gente que começa agora. Vai começar no meio do ano, você vai começar numa turma nova. Você não vai começar numa turma que já está. Então, por que a gente não estende a inscrição por mais que tenha vaga até o final do ano? Porque perde a parte didática, o começo. Entra perdido. Então, você não tem uma abertura de vaga depois dos 6 meses. Esse pessoal dos 6 meses iniciais vai para o segundo bloco e entra 120 no primeiro. Isso, exato. Cada turma tem cerca de 15 alunos. Tá. Então, a cada 6 meses, essa turma Você continua. consegue colocar 15 pessoas novas. Isso, E exatamente. essa inscrição é feita naquele período ou é tudo feito no É mesmo tudo período? feito nesse período. E Ou aí em tem janeiro. gente na fila esperando para começar. Isso mesmo. Não, Sempre em importante janeiro e em julho a inscrição. Tá, Sempre dessa e maneira. agora em julho já se encerrou praticamente. Isso, a gente vai encerrar no dia 5 de agosto. 5 de agosto. 5 de agosto, a gente Tá, encerra então as inscrições. corre, quem quer aprender, corre, que ainda dá tempo. Isso. E aí você tem apresentações a cada final de temporada, né? No caso, 6 meses? Isso, 6 meses. Que aí você tem 2 apresentações por ano. Exatamente. Tem, assim, por exemplo, esse garoto que você falou que tem autismo, inclusive a gente já está pautando para fazer matéria, porque realmente é interessantíssima essa facilidade que ele tem de conhecimento, né? Existe essa aceleração de algumas crianças que já estão lá no segundo bloco e eu vou ter que acelerar porque aprende muito rápido, não? Se o professor perceber que a criança está muito rápido no aprendizado, ela na sobe de didática. nível. Entendi. Ela sobe de nível. É Isso é assim como se o professor identificar que está com muita dificuldade, volta o nível também. Entendi. Então isso acontece sim. Sheila Vamos falando... Desculpa. Não, apenas eu vou fazer uma pergunta para ela, porque está falando sobre música. A Sheila toca algum instrumento? Ixi, a Sheila não toca. A Sheila não toca. A Sheila não conseguiu desenvolver essa inteligência. A Sheila só baba nos outros. Assiste e divulga. Eu falei que o meu sonho seria tocar e cantar, né? Mas a voz me faltou, Mas os nunca dedinhos é não tarde. acompanham. Nunca é tarde. Tá na minha listinha, viu? Então, Tá na minha listinha para aprendizado também. E reforçando então essa questão das inscrições, as inscrições vão até dia 5 de agosto. E o que precisa? Onde é que você se inscreve? Como é que faz? Vai diretamente na secretaria do SESI com a documentação. Mesmo se a criança tendo 7 anos, ela precisa ter o CPF. Porque às vezes tem pai e mãe que deixa o CPF para tirar mais tarde. Entendi. Sem o CPF a gente não consegue fazer inscrição. Então tem que ter o CPF da criança, do responsável, tem que ter comprovante de residência, aí vai na secretaria do SESI e faz a inscrição. E faz no SESI onde tem esse curso. O núcleo de música. Não posso fazer em Limeira e vir fazer aqui, ou posso fazer em Não. Campinas e vir fazer em Araras. Não, Tem que ser- somente na secretaria do SESI que oferece o curso. e não Morador paga da cidade? nada. Não paga nada. Nem a inscrição, Nem a o curso. inscrição, nem o curso, nem material didático, nada. A única obrigação que tem é de estar na aula. E daí, se começar a faltar, perde a vaga também. Morador na cidade também é uma outra... Não, Outro tanto requisito, faz. Não, a gente tem alunos desde Pirassununga vindo na aula, então é Ah, tranquilo. que legal. É porque justamente não tem esses cursos em outras unidades, eles acabam procurando aqui, né? Isso. Muito bem, agradecendo, portanto, a Sheila Tanque, que esteve aqui falando em nome do SESI, né, sobre o núcleo de música que está com inscrições abertas até o dia 5 de agosto. Só procurar o SESI, portanto, de Araras e Mogi Guaçu também, né, com inscrições abertas. Obrigado, Sheila. Volte sempre. Obrigada, gente. 7h25 do Manhã Conecta. A gente vai para um rápido intervalo e o esporte vem a seguir. Até já. FM. Quer vender mais? Anuncie aqui.
Ligue 19 99853 4791. Conecta FM. Para ver e ouvir, Conecta. Procurando oportunidades de trabalho? Cadastre-se no Banco de Currículos Online da CIA. Acesse o site www.aciararas.com.br ou o aplicativo ACIA Araras e faça seu cadastro. São muitas empresas associadas da ACIA que estão utilizando esse serviço para encontrar o candidato ideal. A oportunidade que você procura pode ser sua. Cadastre seu currículo, é grátis. 7h25. Faça medicina ainda esse ano. Novas vagas pelo Enem, Faculdade São Leopoldo Mandique Araras. Início imediato. Estude medicina em uma das melhores do Brasil. Inscrições até 31 de julho. Início das aulas em agosto. slmandiqueararas.edu.br. Inscreva-se. De volta com Manhã Conecta, 7h26. Manhã Conecta. As notícias da região logo cedo para você. E uma pesquisa encomendada por uma multinacional de fraldas sobre parentalidade real com mães e pais de 25 a 40 anos de todo o Brasil revelou que 51% das mães brasileiras sentem culpa na maternidade em relação aos bebês por acharem que poderia fazer mais por eles e por desejarem voltar à vida anterior ao nascimento das crianças. Entre as mães solo, o sentimento é ainda maior, atingindo 65% delas. E para a mestre em Psicologia Positiva pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Adriana Drula, o problema da culpa materna é a forma como ela é prevalente e crônica. A expectativa da mãe perfeita, o julgamento social a respeito da maternidade alheia, o excesso de informações, conselhos e boas práticas acabam aprisionando as mulheres a padrões impossíveis que inevitavelmente geram culpa, frustração, exaustão e raiva. Pesquisas mostram que cada vez mais nos sentimos piores enquanto mães. Temos sentido mais medo, estamos mais confusas e nos sentimos inferiores. Essa sensação de ineficácia afeta nosso bem-estar físico, nossa saúde mental e a nossa capacidade de sermos boas o suficiente no nosso papel de mãe, diz a psicóloga. 7h28. Faculdade São Leopoldo Mandique e a Saúde. O HPV é um vírus que infecta pele e mucosas e é transmitido por relação sexual, mesmo que não haja penetração. Embora hoje sejam conhecidos muitos subtipos de HPV, sabemos que alguns são responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo do útero, além de estarem ligados a alguns outros tipos de câncer e ainda alguns ligados a verrugas genitais. O início precoce da atividade sexual, o maior número de parceiros, relação desprotegida, aumentam o risco de exposição a esse vírus. Então, o uso de preservativo ele ajuda na prevenção, mas não é 100% eficaz. A estratégia mais efetiva é a vacinação, porque a vacina leva uma resposta imunológica antes do contato com o vírus. A vacina está disponível no SUS, nas unidades básicas de saúde, para meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. Cabe lembrar que as vacinas também estão disponíveis nas clínicas particulares. Meu nome é Caio Hartmann, professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique. Daqui a pouco, em Limeira, para comemorar o Dia Internacional do Motociclista, vai ter distribuição de antenas corta-cerol e orientações sobre o uso de equipamentos de segurança, direção defensiva e medidas para evitar ruídos nos escapamentos. E também revisão gratuita de 21 itens de segurança. Tudo a partir das 8h30 será na Praça Toledo Barros, na Rua Carlos Gomes, perto do Teatro Vitória. E em Pirassununga, a ação vai ser no estacionamento do pedágio do quilômetro 215, das 9 às 5 da tarde. Além das orientações de segurança e distribuição de antenas, vai ter atendimento de saúde aos motociclistas. Na cara do gol. Pierre já está por aqui com tudo sobre o esporte nessa quarta-feira. Bom dia, Pierre. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Ouvimos aí uma bela entrevista aí sobre música. Deu vontade de sair daqui lá fazer a inscrição. Você toca algum instrumento, Pierre? Toco nada. Sou um zero da esquerda. Tá aí a oportunidade. Eu não sei nem se a gente segura o violão com a mão direita ou com a mão esquerda. Não sei absolutamente nada. Mas vamos lá, o esporte, né? Que nós viemos aqui para isso. Entende melhor, né? Mais ou menos. Hoje é dia de quartas de final da Copa do Brasil. Começa hoje aí a disputa
por uma vaga aí na semifinal. 2 jogos abrem as quartas hoje. Atlético Goianiense e Corinthians e Flamengo e Atlético Paranaense. Esses jogos são às 9h30 da noite. E tem a polêmica do Flamengo aí, que queria jogar a segunda partida em casa e acabou não jogando. Enfim, vai a Curitiba hoje tentar surpreender o Atlético Paranaense. Dá para apontar os favoritos aqui ou é cedo ainda o primeiro jogo? Tem que esperar o primeiro jogo, Pierre? Olha, favorito eu acho que Atlético Goianiense e Corinthians, eu acho que o Corinthians é o favorito. Agora, Flamengo e Atlético Paranaense é um jogo mais equilibrado. Muito embora o Flamengo esteja aí subindo de produção, investindo bastante, com bons jogadores. Aí a gente vou falar um pouquinho sobre isso. A chegada do Dorival fez uma mudança lá no time. Deu uma motivação. E a gente fala mais aqui sobre os times paulistas, né? Mas nós não podemos deixar de lembrar que o Flamengo teve duas boas contratações aí agora, né? Que foi o Vidal, chileno, e o Everton Cebolinha, que são 2 reforços de peso. E o Flamengo tem um bom time, né? Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta. Então é um time que muita gente está apostando aí que pode ameaçar o Palmeiras. Dá tempo ainda, será? Dá. Estamos começando agora. Vai começar agora a Copa, o Brasileiro. Segundo turno, né? Começa agora. Mas me dá a impressão de que é uma reformulação do Flamengo, não parece isso? Ou já tem o conjunto, está funcionando? Você bota jogador bom para jogar junto, eles jogam bem. Sabe, não precisa. Quando você bota cabeça de bagre, você precisa de muito treino. Agora, quando você bota jogador de seleção brasileira, jogador de seleção argentina, né? Experiência internacional, você pode botar o cara lá que ele vai jogar. Entendeu? E o Corinthians hoje, também nessa estreia, vai poder contar com o meio-campista Fausto Vera. Ele já foi inscrito aí no famoso BID, né? O Boletim Informativo Diário da CBF. E já está apto a jogar. Não sei se o técnico Vitor Pereira vai utilizar ele hoje. Ele vinha jogando no Argentino Júnior, está em forma. Então, tem ritmo problema de jogo, físico, né? Eu acho que ele não tem. Né? Então, acho que já pode contar com isso. Quem vai poder contar com estreia também vai ser o São Paulo, que joga amanhã no Morumbi contra o América Mineiro. O meia argentino também, Juliano Galopo, também já está inscrito no boletim informativo da CBF e já pode disputar a Copa do Brasil. Ele já pode jogar amanhã contra o América na primeira partida aí das quartas de final no Morumbi. E uma boa notícia para o torcedor são paulino. O Galopo vai poder disputar também a Copa Sul-Americana, porque ele chegou a jogar no antigo clube Banfield. Mas o time foi eliminado na fase de grupo. E isso permite ao Galopo disputar pelo São Paulo o restante aí da Sul-Americana. Se o time dele ainda estivesse na disputa, ele não poderia participar, porque ele já jogou Entendi. E a data, o limite de inscrição foi ontem, terminou ontem às 7 da noite. Janela? Então, ele fechou para a Copa do Brasil. Sim. A janela vai até agosto ainda. O Galopo tem 23 anos, é novo, fechou o contrato até 2027, segundo o site do GE, a negociação girou em torno aí de 6 milhões de dólares, cerca de 32 milhões aí de reais. As cifras. São cifras, né? São cifras. Dinheiro, muito dinheiro. Muito. Bom, fora isso, ontem o Brasil confirmou o favoritismo, a seleção feminina na Copa América e venceu o Paraguai por 2-0 e está em mais uma final da Copa América Feminina. Aê, mulherada! O Brasil mantém uma hegemonia nesse torneio. Em 8 participações, o Brasil ganhou 7. Foi 7 vezes campeão, a equipe feminina. E a que não ganhou ficou em segundo lugar. O Brasil nunca perdeu nessa competição. Perdeu 2 vezes para a Argentina. Uma delas nessa final. Então, desde 91 aí que o Brasil vem mantendo essa hegemonia. 8 torneios, 7 títulos. Sempre com bons times, né? Sempre com bons times. O Brasil é o primeiro da América do Sul no ranking, porém, no ranking mundial está em 9º.
Entendi. Entendeu? Então, mas essa vitória de ontem já garantiu o Brasil na Copa do Mundo de 2023, que vai ser disputada na Oceania, e já garantiu vaga também para as Olimpíadas de Paris em São 2024. as duas primeiras seleções é que vão para as Olimpíadas, campeã e vice. Campeã e vice. E esse sucesso da seleção brasileira, você sente, percebe aqui internamente no futebol feminino? Não? Ah, sim, nós falamos ontem aqui, né, da evolução do futebol feminino, da visibilidade do futebol feminino. Mas... Então, a gente está tendo, o futebol feminino está tendo transmissões de jogos na televisão, ao vivo. Demorou, mas agora está bem reconhecido. Demorou, né? mas está sendo reconhecido. Nós tivemos aí, que nem no caso da Marta, que foi uma embaixatriz, vamos dizer assim, no né? mundo, né? Não foi nem no Brasil. No né? futebol. Várias vezes melhor do mundo. A Formiga, entendeu? Então, o futebol brasileiro feminino conseguiu sim se estabelecer um patamar bom, né? A gente está sempre nas cabeças, está sempre disputando títulos e tal, e isso acaba atraindo a atenção de investidores, de patrocinadores, né? Que é o que garante, Araraquara aqui, né, na região central aqui, próximo aqui, tem um bom time, né? Já campeã de Libertadores várias vezes. Ferroviária, né? Campeão brasileiro. Inclusive, um dos gols ontem, o Brasil venceu por 2-0. O primeiro gol foi da Ari Borges e o segundo foi da Bia Zanerato. A Bia Zanerato é uma jogadora do Palmeiras e ela é de Araraquara. Ela começou jogando na Ferroviária, ela é de lá, inclusive. Então, assim, eu acho que o Brasil está no caminho certo. Nessa disputa agora, nessa Copa América, o Brasil está invicto. Não tomou nenhum gol até agora. Tá? E vai disputar o título agora no sábado contra a Colômbia, que é a anfitriã dos jogos, né? Que ganhou o primeiro jogo da Argentina, não é isso? Ganhou o jogo da Argentina, ganhou por 1-0 e conseguiu a classificação. Páreo duro, né? Porque está na casa das adversárias. Né? Páreo duro. E vem embalado, né? Já vem primeira vitória. Mas o Brasil tem um favoritismo muito grande. Pra você ter uma ideia, até agora em jogos oficiais da seleção feminina, o Brasil disputou 45 partidas. Ele venceu 42. Teve 2 derrotas apenas. Distância muito grande. E essas 2 foi para a Argentina. E o único empate foi com a Colômbia. Então, tem uma distância muito grande, mas esses 2 times estão aí. São os times que beliscaram chegar mais próximos. Seleção brasileira lá. E um registro aí, o Pierre citou, né, que classificou-se já para a Olimpíadas. É a primeira modalidade do Brasil já garantida nos Jogos de Paris. Futebol feminino. Exatamente. Parabéns aí, as meninas. As mulheres em alta. Bom, e só uma determinação, uma decisão judicial que foi assinada ontem. A Justiça autorizou o uso de bandeiras com mastros em estádio paulista. Isso após 26 anos. A decisão foi do juizado do torcedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinada pelo juiz Fabrício Reale Zia. A autorização prevê o ingresso controlado das bandeiras com mastro nos estádios. De acordo com o Tribunal de Justiça, essa entrada vai ter que seguir algumas diretrizes, como quantidade, setor específico nos estádios, e o uso desses materiais também que estava proibido desde 1996. Foi um projeto de lei aí, então, de autoria do então deputado Nabi Abichedi. Essa determinação na época foi por causa de briga, esses mastros eram uma arma, mas agora o juiz entendeu que já pode voltar com essas determinações de local, de quantidade no estádio. Eles acham... Você tem que controlar, você tem que fiscalizar. Nosso problema todo não é a questão de levar ou não o mastro da bandeira, e sim o que fazer com ele. Se não é para agitar a bandeira, não tem que levar mesmo. Agora, proibir o mastro, não, você tem que educar o torcedor, né?
Então essa fiscalização e essa educação tem que ser Na fortalecida, dificuldade, né? de educar o torcedor, é melhor proibir, é mais fácil. Eu acho que a educação do torcedor é mais fácil proibir. E a justiça, eu acho que eles andam em linhas paralelas, assim, sabe? Eu acho que eles não se encontram nunca. Então, a fiscalização tem que aumentar e proibir. Eu lembro aqui que nos anos 90, várias mortes, aquela decisão de Supercopa de Júnior, São Paulo e Palmeiras. Exato. Uma verdadeira guerra, né? Uma guerra. Teve morte, né? Teve morte, outros jogos também. Então, são essas pessoas que não podem ir para o estádio. Porque aí qualquer coisa vira uma arma. Exato. Mas no caso aí é mais fácil tirar o mastro, né? Sim. Vale destacar que era muito mais bonito, né? A bandeira no estádio. Era. Agora, na Itália, tempos atrás, a Itália tinha uma determinação que se o torcedor brigasse no estádio, ele não ia preso, ele não ia nada. Mas todo jogo do time em casa ele tinha que se apresentar na delegacia e assistia, ouvia o jogo da delegacia. Ele não podia ir no estádio. Ele tinha que estar. Se ele não comparecesse na delegacia, aí sim ele seria preso. Não, é uma punição, porque o cara gosta de ir lá, mas não sabe se comportar. Vai lá, senta lá no banco do lado do delegado e vai assistir o jogo. É difícil cumprir isso aqui. Mas é isso aí. Então, hoje, 2 jogos pelas quartas de final, Corinthians e Atlético Goianiense, e Flamengo e Atlético Paranaense. 2 bons jogos. Vamos torcer e esperar a rodada de amanhã. E amanhã o PR traz todos os detalhes aqui no Manhã Conecta. Desses jogos. Combinado, PR? Um abraço, até Valeu. amanhã. Foi aí o destaque do esporte nessa edição do Manhã Conecta dessa quarta-feira. Agora 7h41. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, as notícias sobre a política nacional. Fica aí. FM. É pra ficar bonito, é pra ficar demais. Muito, muito mais, nas lojas Muito Mais. Blusa moletom feminina R$ 39,00. Lençol com elástico casal e solteiro por R$ 19,90. Toalha de banho por R$ 13,00. Cueca box extreme R$ 7,00. Sutiã top bela R$ 15,00. Blusinha feminina R$ 19,00. Lojas Muito Mais, onde a gente compra muito, muito, muito mais. Parcelamos em 5 vezes nos cartões de crédito e cartão Muito Mais. Quer destacar sua empresa no segmento A e B? Anuncie aqui. Ligue 19 99853 4791. Conecta FM. Conecta. 7h42. Em Araras, temos a melhor e mais completa loja para o seu animalzinho de estimação. A Agropet, medicamentos, acessórios, atendimento veterinário, marcas e os melhores preços em rações. Confira. Ração para cães Land Dog, sem corante, R$ 69,90. Ração para cães Alex, todo dia, 15 quilos, sem corante, R$ 102,90. 2 lojas em Araras. Rua Doutor Luiz Noguês, 251, Jardim Fátima. E Rua Piracicaba, 561, Jardim São João. Diz que entrega 3541-9953 e Zap 99979-9991. Agropet, aqui seu pet é especial. No ar, TV Conecta, uma nova televisão com o melhor da região. As principais notícias no Conecta meio-dia e no Jornal Conecta, às 20 para as 8 da noite. Piracicaba nos assiste no canal 41.1. E em Rio Claro, 50.1 na TV aberta e 13 no cabo. TV Conecta, informação de qualidade. Para ver e ouvir, Conecta. Conecta FM, para ver e ouvir. 7h43, manhã de quarta-feira, Manhã Conecta e as notícias que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia aqui no 104,1. A Defensoria Pública da União e a Organização Internacional para as Migrações lançaram nesta quarta-feira em regularização migratória, solicitação de vistos, naturalização, proteção de crianças e adolescentes em situação de migração e um informe de defesa sobre a assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União à população indígena venezuelana da etnia Huarón no Brasil. O lançamento é o resultado do trabalho dos defensores para fornecer aos migrantes informações sobre como ter os direitos respeitados no Brasil, de acordo com a nossa Constituição e demais
jurisprudências. E nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu acatar um pedido da Polícia Federal e prorrogou por 5 dias a prisão de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, bolsonarista, detido em Belo Horizonte após divulgar vídeos com ataques a vários políticos e ameaças de morte a ministros do STF. Na representação, a Polícia Federal explicou que o pedido de prorrogação da prisão é pertinente porque o material apreendido com o investigado está em fase de análise. Ainda segundo a Polícia Federal, a liberdade de Ivan Pinto pode causar sérios prejuízos à investigação com possível supressão de provas. Antes da decisão, o ministro Moraes solicitou manifestação da PGR, Procuradoria-Geral da República, que sinalizou ser favorável ao pedido de prorrogação da prisão de Ivan Pinto, que está recolhido ao presídio Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em um dos vídeos publicados pelo bolsonarista, o homem cita o feriado de 7 de setembro e profere ameaças aos ministros do STF e aos políticos. O ministro tem dito a pessoas próximas que ameaças e ataques como os proferidos por Ivan não serão tolerados e que acompanha de perto as movimentações para o feriado em setembro. Ao autorizar a prisão de Ivan, Moraes manda um recado a grupos extremistas que planejam atos para o 7 de setembro. Moraes também mandou o Twitter, Facebook e YouTube bloquearem os perfis de Ivan em suas plataformas e determinou ao Telegram que suspenda o canal usado por ele, preservando o seu conteúdo. De olho no poder. E o grupo dos colecionadores de armas, atiradores e caçadores se articula para ter uma representação forte no Congresso a partir do ano que vem. As pré-candidaturas estão sendo articuladas e eles têm planos para a criação de um partido político de abrangência nacional. Bom dia, Edith Gonçalves. Isso é preocupante? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Mário. E bom dia, ouvintes da Conecta FM. É preocupante, sim, preocupante demais. Porque é gente ligada diretamente à Associação Proarmas, que forma o maior grupo armado do Brasil, superando inclusive, e a gente falou disso aqui a semana passada, todas as polícias militares em quantidade de membros e em arsenal. Eles se organizam nos estados com o apoio do Palácio do Planalto para eleger seus representantes. Em todo o país, neste momento, há 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e governador de nomes ligados a Proarmas. Para os legislativos estaduais e distritais, há mais 23 nomes sendo preparados. Nos planos do maior grupo armado do país, também está a criação de um partido político. Graças à política pró-armamento do governo, o total de CACs, que são esses centros aí de colecionadores, o total registrado no país saltou de 117.467 em 2018 para 673.318 neste ano de 2022. O montante supera todos os 406 mil policiais militares da ativa que atuam em todo o país. E ainda é maior que o efetivo de cerca de 350 mil homens das Forças Armadas. Então, respondendo à sua pergunta, Marcelo, corremos o risco, sim, de ter um Congresso belicista, uma sociedade belicista e, claro, isso sim é um retrocesso sem tamanho e, por isso, preocupa e muito. Ou seja, tem que aumentar também a nossa cobrança por melhorias, inclusive na classe política, além das suas ações, porque não podemos ter medo de um grupo como esse. Temos que fazê-los políticos. Exatamente. Defender a democracia nesse momento é extremamente importante. E mais do que isso, quando a gente fala em eleições, a gente não fala só, por exemplo, na escolha ou do presidente, ou do governador, ou do prefeito. A gente tem que lembrar que a gente elege deputado estadual, deputado federal, vereador, deputados, enfim, senadores. A gente tem que ter muito critério, olhar, investigar bastante quem é que a gente vai, quem é que a gente deve eleger para
colocar no Congresso Nacional para manter a nossa democracia de pé. Até porque o nosso sistema de governo aqui depende muito, né, do Congresso Nacional. Claro, e para isso a gente precisa ter um Congresso forte, um Congresso coeso e, sobretudo, um Congresso que dialogue, né? Sem extremismos de um lado e sem extremismos de outro. Bom, e nessa terça-feira a Faculdade de Direito da USP divulgou a nova carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Um grupo poderoso de empresários de diversos setores, juristas, artistas e advogados em geral, esse grupo aderiu à carta em tom duro de defesa da democracia brasileira e do sistema eleitoral usado aqui. O manifesto surgiu nas fileiras da Faculdade de Direito da USP de São Paulo, a mais renomada escola do país, e tem mais de 3.000 assinaturas de peso do mundo empresarial e financeiro. Entre os signatários do documento estão Roberto Setúbal e Cândido Bracher, do Itaú Unibanco, representantes da indústria, como Walter Schalka, da Suzano, papel e celulose, e de empresas de bem de consumo, como Pedro Passos e o Guilherme Leal da Natura, isso só para citar alguns. O texto atual que ganhou a adesão do empresariado afirma que o país está passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ao citar desvarios autoritários que puseram em risco a democracia dos Estados Unidos, a carta diz: lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito, né? Com muito respeito, com reconhecimento ao resultado das urnas e à transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral, diz a carta. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários, ditadura e tortura, pertencem ao passado e a solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições, conclui a carta. Bom, esse manifesto que a Faculdade de Direito do Lago São Francisco está divulgando, ele é inspirado pela Carta aos Brasileiros de 1977, que foi um texto de repúdio ao regime militar, que na época foi redigida pelo jurista Gofredo Silva Teles e lida também na Faculdade de Direito da USP. Aliás, eles convidaram o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que é aluno da turma de 1969 da USP, para fazer a leitura da carta atual no dia 11 de agosto. O ex-ministro Celso de Mello declinou do convite, porque ele já tem um compromisso, mas ele fez questão de responder à carta alertando que o momento é de extrema gravidade e pode ter sérias consequências para o regime democrático. Por isso, evidentemente, defende que uma resposta do povo brasileiro é necessária e imprescindível. E isso deve ser feito, segundo o ex-ministro, a partir de um movimento contrário às tentações autoritárias e às práticas governamentais abusivas. Bom, falando de eleição, vamos falar aqui rapidamente, porque o nosso tempo está esgotando, sobre o TSE, né? Vem aí o horário político, né? O horário político, exatamente. A divisão de tempo da propaganda eleitoral gratuita para as eleições gerais de outubro será definida agora em agosto, ou seja, já a partir da semana que vem, quando o Tribunal Superior Eleitoral faz a audiência pública com representantes dos partidos políticos, das federações das emissoras de rádio e televisão, para debater a elaboração do chamado Plano de Mídia, que é esse documento que define o tempo do horário eleitoral gratuito dos candidatos a presidente da República, enfim, das eleições desse ano. A audiência será feita pelo ministro Edson Fachin.
Nesta mesma ocasião, também será realizado sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda em rede de cada partido político, federação ou coligação para o primeiro dia do horário eleitoral gratuito. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão no primeiro turno das eleições de 2022 será veiculada de 26 de agosto a 29 de setembro. Em caso de segundo turno, a transmissão é de 7 a 28 de outubro. Está chegando, está bem próximo aí já. Pois é, tudo vai batendo a porta, né? A gente pensa que as coisas Tá muito longe estão... ainda, né? Pois é, e acontecem rapidamente. Isso é igual criança quando nasce, cresce, a gente fala, nossa, mas já cresceu. Continua meu Bom, bebê. e durante o período aí das eleições, as emissoras têm de reservar 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, distribuídas assim ao longo da programação diária. Se houver segundo turno, o horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita será dividido em 2 blocos diários de 10 minutos. Bom, mas o documento que eles ainda vão assinar vai detalhar tudo isso direitinho. Ficamos no aguardo e lembrando que é um horário obrigatório, né? As É um emissoras horário não têm o que fazer. obrigatório, é um horário obrigatório, isso está previsto em lei, né? Então, assim, tem muita gente que não gosta, eu prefiro não ver o horário eleitoral. É Importantíssimo acompanhar. que se assista, que veja, que avalie, que analise a proposta, né, do candidato que está usando aquele tempo exatamente para isso. Para a gente tomar a decisão correta lá no dia da eleição. Exatamente. Agradecemos a participação da Edith Gonçalves aqui com os assuntos da política nacional. Ela que volta a qualquer momento na programação da Conecta e também na sexta-feira tem um encontro marcado com a gente aqui, não é, Edith? Obrigado, hein? Agora, 7h55, no próximo bloco, macacos atacam moradores de uma cidade no Japão. Essa e outras notícias já já. FM. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Inverno no Hispânia Atacadista. Os preços foram lá pra baixo. Vem lucrar. Batata lavada o quilo 2,99. Carré suíno congelado. Somente peça o quilo 13,90. Cerveja Império lata 269 ml 1,99. Hispânia Atacadista. Aqui é barato mesmo. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Conecta FM. Para ver e ouvir. 7h57, esse é o Manhã Conecta. Os moradores de Santo Antônio de Posse, que estão em débito com o Departamento de Água e Esgoto, têm até dia 31 de julho para aderir ao programa de regularização da água e renegociar a dívida, evitando assim o corte. O programa prevê condições de pagamento à vista ou parcelado de créditos não tributários, tarifa de água e esgoto e preços públicos inscritos em dívida ativa no município até o dia 31 de dezembro de 2021. Os interessados devem comparecer no Paço Municipal, localizado na Praça Shafia Shaib Barakat, número 351, bairro Vila Esperança, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 19 3896 9018. Internews. Um turista britânico foi decapitado pela hélice de um helicóptero que estava decolando, enquanto ele tirava uma selfie no celular. O acidente foi na Grécia, onde o jovem Jack Fenton, 22 anos, estava em viagem com a família. E durante o passeio, ele parou para usar o celular, caminhou para trás das pás da cauda do helicóptero, que ainda estavam em movimento, foi atingido na região do pescoço e morreu na hora. O episódio envolveu um helicóptero Bell 407 e as autoridades estão investigando o caso. A imprensa local informou que o piloto do helicóptero pode enfrentar acusações de homicídio culposo se for descoberto que os responsáveis pela aeronave permitiram que os passageiros saíssem antes que as pás do rotor parassem. Jack Fenton e a família tinham como destino o Aeroporto Internacional de Atenas para embarcar em um jato particular de volta ao Reino Unido.
E uma Ferrari 458 Itália, apreendida pela polícia da Tchequia, que é a antiga República Tcheca, virou uma viatura policial. O super esportivo prestará serviços ao Departamento de Vigilância Especial da Tchequia, com jurisdição nacional e dirigido somente por policiais especialmente treinados. A viatura será usada contra os motoristas mais agressivos nas rodovias tchequias para perseguir veículos roubados e também para vigilância. A cobiçada Ferrari tinha 2.000 quilômetros rodados quando foi apreendida e ficou parada 10 anos no pátio da polícia até se tornar um veículo de trabalho. De carroceria vermelha, a Ferrari ganhou uma nova pintura na cor prata, sistema de câmera, rádio, luz de advertência e um letreiro digital de LED no para-brisa, além de outros acessórios fundamentais para deixar o super esportivo ainda mais cobiçado. E um modelo desse, ano 2015, está custando cerca de R$1.800.000. Bem caro, hein? E as autoridades da cidade de Yamaguchi, no Japão, vão utilizar armas tranquilizantes para combater o ataque de macacos que nas últimas semanas feriram 42 pessoas, entre adultos e crianças. No início dos ataques, armadilhas foram instaladas para capturar os animais, mas não deu resultado. Os relatos, segundo reportagem da CNN, são de macacos japoneses. São de macacos japoneses, também conhecidos como macaco do Japão, que entram pelas janelas das casas e atacam as pessoas com arranhões e mordidas. Os animais são comuns em grande parte do país e considerados uma praga em outras áreas por destruírem plantações e invadirem residências. Mas a onda de ataques em Yamaguchi é atípica. Toda a cidade de Yamaguchi é cercada por montanhas e não é raro ver macacos, declarou a agência France Press, uma autoridade municipal do Departamento Agrícola que não quis se identificar. Mas é raro ver tantos ataques em um curto período de tempo, foi o que disse. As autoridades monitoram a situação desde 8 de julho, quando o primeiro ataque foi relatado, mas não conseguiram capturar nenhum dos bichos. A princípio, armadilhas foram instaladas na cidade e agora em Yamaguchi recorre a armas tranquilizantes para tentar solucionar a situação. E nos primeiros ataques, os intrusos entraram nas casas deslizando as portas de telas abertas ou também passando pelas janelas. E após uma orientação da prefeitura que diz para os moradores fecharem esses pontos de entradas, mais pessoas são atacadas, aliás, em vias públicas. Os feridos foram arranhados nas mãos e pernas e mordidos no pescoço e também na barriga. A história ganhou as manchetes no Japão nas últimas semanas, com pessoas relatando invasões regulares. Ouvi um choro vindo do térreo, então desci correndo, foi o que disse um pai ao jornal Mainichi Shimbun, e então eu vi um macaco debruçado sobre o meu filho. Que situação, hein? Com essa a gente encerra mais uma edição do Manhã Conecta, o seu rádio jornal de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, no 104,1. Mais notícias a qualquer momento na nossa programação, que tem uma programação de qualidade. Claro, Conecta meio-dia na TV Conecta 17.1. Pois é, amanhã te esperamos para mais um Manhã Conecta. Até lá. Você acompanhou Manhã Conecta, sonoplastia Juliano Marangon, supervisão Luiz Antônio Pierre e direção Edith Gonçalves. Aproveite o sacolão Jaú Serve para essa terça e quarta-feira. Tomate italiano ou longa-vida, quilo, R$ 3,49. Batata, quilo, R$ 2,98. Laranja, pera ou cenoura, quilo, R$ 1,95. Aproveite as ofertas Jaú Serve, válidas até 27 de julho. Compre também pelo site jauserve.com.br. É pra ficar bonito, é pra ficar demais. Muito, muito mais, nas lojas muito mais.
Blusa moletom feminina R$ 39,00. Lençol com elástico casal e solteiro por R$ 19,90. Toalha de banho por R$ 13,00. Cueca box extreme R$ 7,00. Sutiã top bela R$ 15,00. Blusinha feminina R$ 19,00. Lojas Muito Mais, onde a gente compra muito, muito, muito mais. Parcelamos em 5 vezes nos cartões de crédito e cartão Muito Mais. Bom Dia Conecta. Oferecimento Nosso Lar Variedades. Avenida Dona Renata, 2988 e Rua Júlio Mesquita, 493 Centro. ZYM 666. Conecta FM 104,1 MHz. Para ver e ouvir, conecta. Para começar bem seu dia, em ótima companhia, Bom Dia Conecta está no ar. Bom Dia Conecta. O melhor da música popular brasileira, informação e a melhor comunicação do seu rádio. Muito bom dia, agora 8h04. Hoje, quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. A partir de agora até o meio-dia tem Arthur Carvalho por aqui, trazendo para você muita informação e também o melhor da música brasileira. Para começar o dia de hoje, a nossa programação tem Maria Rita com Tá Perdoado. Para você, uma ótima manhã.
Bom Dia Conecta.
Conecta FM, agora 8h17. Conecta FM 104,1, sempre trazendo para você o melhor da música brasileira. E você conferiu Maria Gadu, Tudo Diferente, Rafa Melo, Êxtase e também Derretendo Satélites com Paula Toller. A gente volta já já, trazendo o melhor da música brasileira para você e muita informação. Conecta. Jeep, sempre inovando e buscando o melhor para você. Novo Jeep Renegade Sport PCD a partir de R$ 110.990. No plano Next Jeep, o Jeep Compass Sport sai com parcelas de R$ 1.490. Agende seu test drive agora mesmo pelo WhatsApp 19981250005. Consulte condições www.jeepviviane.com.br. Confira na Jeep Viviane em Rio Claro, na Avenida Presidente Kennedy 284. Juntos, salvamos vidas. Ao pensar em reforma ou construção, Arte Final Madeiras, sempre trabalhando com os mais recentes lançamentos e tendências do mercado, em portas, janelas, batentes, guarnições, dobradiças, fechaduras, puxadores e ferragens.
Representante exclusiva em Araras e região dos pisos de madeira da marca Indus Parquet. Arte Final Madeiras. Avenida Loreto 876, Jardim das Flores, Araras. Fones 3541-8463, 3541-9514 e WhatsApp 19997784686. Siga a Arte Final nas redes sociais. @Arte Final Madeiras. Evelyn Lopes Esteticista, oferecendo qualidade e inovação para atender às suas necessidades, aumentando a sua autoestima e também a sua beleza. Os mais inovadores tratamentos. Tem dermaplaning, tem tratamentos para gordura localizada, celulite, todos os tipos de massagem com bambu, chinesa, pedras quentes, modeladora, drenagem pós-operatória, limpeza de pele, microagulhamento e muito mais. Pacotes pé em mão, às quartas. Rua Nunes Machado, 1295, Salão Belíssima. Marque uma avaliação. Anote aí. 19 99939 0911. Evelyn Lopes Esteticista. Conecta 104,1 MHz. Já passou na Chuang hoje? Chuang, o mercado do real, possui mais de 3 mil itens a partir de R$1 e uma equipe qualificada com o objetivo de melhor te atender. Passe lá e confira. A Chuang fica na Avenida Emílio Pacanhela, 236, no Parque das Árvores. Fone Whats 19 98160 6741. Chuang, comprometimento com o cliente. Lá seu real vale mais. Conecta FM agora 8h24. Bom dia. Conecta FM informa. Tempo e temperatura. Oferecimento Minas Tintas. Avenida Washington Luiz, 475, Vila Michelin. Minas Tintas, a certeza da melhor compra. Vamos agora com a previsão do tempo hoje, dia 27 de julho, para Limeira. Temperatura mínima de 15 graus, máxima de 29. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Umidade mínima de 25%, máxima de 80%. Sabe aquela pintura que está sendo adiada? Agora é a hora. Aqui na Minas Tintas. Látex acrílico fosco branco Metalatex, 18 litros, 469 à vista. Esmalte sintético branco brilhante nova cor, 3,6 litros, R$ 89,00 à vista. Massa corrida Metalatex, 18 litros, 89 à vista. Minas Tintas, a certeza da melhor compra. Avenida Washington Luiz, 475, Vila Michelin. Conecta FM 104,1 e esse é o Bom Dia Conecta, trazendo Nando Reis.
Bom Dia Conecta. (104,1 MHz). Conecta.